bem-vindos ao Empreenda MAC. E hoje nós estamos aqui com a professora Vera Lúcia e Magda para falar sobre o projeto delas, o PIBID. O PIBID é um programa de incentivo à bolsa de iniciação à docência. Tchau, gente. O que a gente tem com esse projeto? Esse projeto é de ação nacional, que é feito entre a formação de professores e o Ministério, MEC. O que a gente desenvolve? Desenvolve várias atividades, mas a principal delas é a preparação dos licenciados para a docência. Então, aqui no Mackenzie, existem 4 subprojetos que fazem parte do PIBID, que é o projeto de letras, o projeto de biologia, o projeto de matemática e o projeto de pedagogia. Cada um desses projetos tem um coordenador, que se chama coordenador de área. E ele tem exatamente 24 PIBIDianos, que são alunos, tá? Que estão dentro de cada subprojeto. Como que é feito isso? Existe um total de horas que cada PIBIDiano tem que cumprir. Ele faz uma parte na universidade e a outra parte ele desenvolve atividades na escola. O ensino fundamental 2 e ensino médio. A pedagogia desenvolve o ensino fundamental 1, que são os alunos de 1º ao 5º ano. Agora, biologia, letras e matemática fazem o fundamental 2 e o ensino médio. E as atividades são feitas, aqui no Mackenzie, nós temos uma gama de atividades com eles. Por exemplo, no caso da matemática, eles fazem oficinas, preparam material que pode ser levado para a escola pública. Por quê? Porque esse é um dos objetivos do PIBID, incentivar os alunos da licenciatura para uma prática docente nas escolas públicas. Na escola pública, o que é feito? Os PIBIdianos acompanham um professor ou 2, tá? Com todas as atividades que o professor desenvolve. Com isso, ele vai vendo a prática no dia a dia. Agora, é só isso, PIBID? Não. Nós temos várias atividades que são desenvolvidas no PIBID. Ele dá também grande oportunidade para os alunos estarem começando uma iniciação científica. Por exemplo, no caso da biologia, a professora Magda tem feito maravilhas com esses alunos. Várias iniciações científicas, eles têm ido para congresso, têm apresentado trabalhos e o resultado de todos esses cursos, biologia, matemática, letras, pedagogia, tem levado, na realidade, a experiências que são enriquecedoras. Eu acho realmente que foi um dos programas que teve um acerto muito bom entre as universidades. O PIBID, nós temos ele aqui na universidade, que é uma universidade particular, como há também nas universidades públicas. E no encontro de PIBIDs que nós temos tido aqui, a gente tem visto que os resultados são realmente bons. Então é um programa que deveria ficar. Aqui no Mackenzie foi muito bem aceito, nós tivemos bons resultados e os alunos até, a gente tem notado um outro incentivo para a carreira. Eu acho que o PIBID trouxe aqui no Mackenzie, eu acho, grandes oportunidades. Agora existe na realidade também uma relação muito importante entre o PIBID
e empreendedorismo. Eu acho que a professora Magda pode falar um pouco para a gente sobre essa relação. Boa tarde a todos. Então, na realidade, a professora Vera já falou um pouco sobre o PIBID. Só queria reforçar que o PIBID é um programa que atinge o Brasil todo, então temos uma diversidade, a gente não consegue dizer assim, o PIBID é homogêneo, porque ele depende da região, até mesmo aqui dentro do Mackenzie nós temos diferenças próprias das características até das nossas licenciaturas, mas é muito interessante a gente verificar por que o PIBID, por que o governo, porque é um programa da CAPES, né? Por que o governo começou a incentivar isso? Por conta da diminuição do interesse de formandos na área da licenciatura. Então, em outras palavras, as pessoas não querem ser professores de modo geral, principalmente do ensino básico, e esse era um incentivo, eu digo era, porque o programa está para terminar, muito provavelmente, e o PIBID do Mackenzie tem sido muito interessante, como a professora Vera falou, né? Então, eu vou falar de uma perspectiva da conexão entre o empreendedorismo e o PIBID no seguinte sentido. O grupo de biologia, da licenciatura de biologia, entende que o modo de trabalhar na formação de professores não deveria ser de um modo memorístico. Se não deve ser de um modo memorístico, se ele precisaria ser de um modo reflexivo, esse trabalho, nós aqui do PIBID, como é que a gente trabalha mais especificamente? Eu faço reuniões semanais com os alunos do PIBID, eles têm reuniões quinzenais com os supervisores da escola básica, a gente planeja sequências de aula e essas sequências são aplicadas na escola e depois disso as experiências de como essas aulas foram aplicadas e o que aconteceu são discutidas na semana seguinte aqui na universidade. Então isso traz a perspectiva, como a professora Vera já falou, da prática mesmo, né? Não só da discussão de textos, que é logicamente importante, mas traz também essa perspectiva prática. Eu fiz esse apanhado geral para a gente pensar um pouco o que isso tem a ver com o empreendedorismo. O empreendedorismo entende a educação nessa perspectiva, entende a educação como algo prático. Desde que eu estou à frente de algumas das disciplinas de empreendedorismo aqui na universidade, nos cursos que eu faço e no que eu ouço, não necessariamente a pessoa que faz os cursos de empreendedorismo vai ser obrigatoriamente um empreendedor. Mas se a gente pensar, as atitudes empreendedoras, elas são atitudes, que já eu posso citar algumas, são atitudes para a vida. Então seria muito interessante que todos os alunos da universidade passassem por essa experiência, e por isso que o Empreendamac é uma experiência muito, muito interessante, para que entenda essas características, porque mesmo que ele não vá empreender numa empresa propriamente dita, isso serve como experiência de vida. Então, as características de autoconhecimento, essas características que a gente está vendo aqui no próprio Empreendamac, de criatividade, elas são importantes no próprio processo educativo. Sem essas características, é muito difícil uma pessoa ter um processo educativo reflexivo. Então, geralmente, só a memorização não leva a esse processo de reflexão. E o que a gente enxerga nas universidades de modo geral é que se isso não muda, se essas estruturas não mudarem, nós não vamos conseguir também mudar. Por quê? Porque a perspectiva da nossa juventude vem mudando, o mercado de trabalho vem mudando. Então, se a educação não for junto, e aí o empreendedorismo e o PIBID, no caso aqui, que nós estamos falando, são perspectivas diferenciadas, se elas não mudarem, vai ser muito difícil a gente conseguir atender o mercado. O mercado quer gente criativa, quer gente que consiga trabalhar em grupo, que consiga resolver problemas.
Mas se a gente continuar fragmentando o conhecimento, não vamos conseguir fazer isso. Então o aluno precisa dessa prática nesse sentido para trabalhar. Então é nesse sentido que eu enxergo muito o empreendedorismo e o PIBID como associados, né? Então assim, basicamente era isso, muito menos. Nós, enquanto coordenadores de área, estamos fazendo aqui no PIBID. Já tivemos um produto, que foi um livro, onde existe artigos de todos os projetos, muito importante, foi uma produção boa, e temos quase que a cada semestre um seminário onde os professores da escola pública estão presentes e podem dar um depoimento de como está sendo também para eles o PIBID. Foi uma coisa nova, né? Então, eu acho que está sendo... Ela nem me ligou a danada. Os supervisores da escola pública, a gente não pode esquecer que também continuam em formação, né? A formação é para os alunos da licenciatura da universidade, é para os supervisores, é para os coordenadores e, sem dúvida nenhuma, para os próprios alunos que têm experiência de vivenciar algo numa possibilidade de prática também diferenciada. Se alguém tiver alguma pergunta. Professora, a senhora disse que... Esquenta não, mano. Vai, segue teu trabalho, de boa. A senhora acha que por que isso está ocasionando? Assim, eu trabalho com formação de professores há muito tempo, né? É uma pergunta extremamente complexa, ela não tem uma única resposta. Mas as pessoas associam isso muito à questão salarial. Mas eu vou te dizer que não é o único motivo. A questão salarial, sim, é uma das questões, mas as condições de trabalho também levam as pessoas a não querer ser professor e tem algo de status, tá? Por incrível que pareça. Então, quando você diz que você tem uma determinada profissão, e aí eu não vou citá-las, você tem um determinado status. E quando você diz que você é professor, esse status é diferente, né? Essa é uma resposta simplificada, porque na realidade há estudos que mostram que há uma complexidade, né, nesse questionamento. Então, assim, quando você diz, eu vou ser professor universitário, já parece que diferencia. Então, o professor, ele pode até ganhar um razoável salário, mas a custa do quê? Trabalhando em 3 períodos, se movimentando, e aí o tempo para ele aprender, o tempo que é necessário para se dedicar, né? Então, há várias variáveis. Eu elenquei algumas delas. E agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Só um comentário, né? Sério, eu sou um pouco violenta. Na verdade, um dos motivos, acho que o principal, você falou, é a condição de trabalho. Assim, tem professores que fazem 2 cargas, 3 cargas horárias, mas também é os alunos. Esse é o problema. Acho que a recepção dos alunos está tendo muita violência, muitos problemas com isso. Não é como antigamente você fazia esse professor, nossa, é o herói, é da nação, mais do que um soldado antigamente. Infelizmente, isso mudou. Mas a minha pergunta é como você enxerga no futuro? Há uma esperança agora com esse movimento reflexivo? Ou ainda é algo que vai ser gradual? Como será? Bom, como eu disse para ele, eu estou no magistério há bastante tempo, né? Eu fiz biologia e sigo, eu tenho 30 anos de carreira. E vou discordar de você, eu não acho que o aluno é um problema, não. Tá? Aliás, eu vejo que quando a gente consegue chegar perto do aluno, um pouquinho que seja, a gente consegue muita coisa.
sim situações diversas. E eu digo isso porque eu trabalhei 23 anos no ensino básico e situações também, assim, não tão favoráveis. Mas eu acho que a interação é muito importante. As nossas condições de trabalho muitas vezes não são boas, mas as condições dos nossos alunos também não são. Então eu acho que falta uma parceria, né? Falta a gente parar de estar em lados diferentes. Essa é a minha humilde opinião, pode ser que algumas pessoas discordem, mas eu acredito que com interação a gente consiga. Eu que sou da própria biologia, eu questiono por que a gente tem que decorar tanta coisa. Então eu acho que a interação é um pouquinho assim, não a chave do negócio, porque não existe receita, mas não contam as histórias que dão certo, contam só a violência. Muito importante o que você acabou de dizer. As histórias que dão certo, poucas são reveladas. É muito fácil. Ah, quer ser professor? Não. Mas por quê? Ah, porque paga pouco, porque não tem status. Não é só isso. Tem muitas histórias que nós conhecemos que eu acho que, nossa, compensa tudo. E eu posso dar um testemunho. Se alguém viesse hoje e me perguntasse, você gostaria de começar a sua carreira sendo uma professora? Sim. E eu já estou há 40 anos no magistério. Um pouquinho mais que a Magda. Mas ainda não perdi a esperança, não estou desiludida, muito pelo contrário, eu estou pronta, nesse momento, para tentar ajudar. Eu acho que o nosso jovem de hoje precisa um pouco, eu acho que de esclarecimento de algumas coisas. E, querendo ou não, o que a Magda disse é uma coisa muito séria. A mídia, eu acho que tem influenciado um pouco só para as histórias ruins. Conte uma história boa. Lembre de algum professor que te fez feliz. Por que não? Não é? Então eu acho que tem muita coisa boa. E eu ainda digo para você, ser professor, olha, é o máximo. Eu faço jornalismo e tem um professor que sempre conta uma história pra gente. E ele é formado em jornalismo, né, claro. E aí toda vez que ele fala pra alguém que ele dá aula, ele fala que às vezes, geralmente as pessoas perguntam, mas você trabalha também ou você só dá aula? Então, eu queria saber, hoje em dia o jovem ele quer ser youtuber, ele quer ser famoso, ele quer ter essa fama. Como é que a gente faz para mudar a cabeça dele e fazer ele querer vir dar aula e ter esse contato com as pessoas, que ele consegue ter contato com muito mais gente pela internet do que você numa sala de aula. Então, eu creio que a visão dele é essa, mas como a gente consegue mudar isso aí para a gente conseguir manter o rumo da sociedade? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que é o acolhimento. E o acolhimento está em qualquer profissão. Então, quando você é bem acolhido, em qualquer que seja a profissão, não tem essa história. Ele não vai pensar isso. É difícil, mas existe. Tá? E assim, a história de vamos mudar, eu acho que precisa de ações. As pessoas precisam estar envolvidas realmente. E nem sempre acontece isso. Então, por isso, se não gostar, por isso, se desvalorizar um pouco a profissão. Tá? E essas histórias, por que ele não conta assim do outro lado? Olha, eu cheguei em certo lugar, fui dar uma palestra e disse, olha, eu sou jornalista, mas eu também sou professor. Por que não? Não, eu sou jornalista e esconde ser professor? Eu acho que, assim, é sempre muito difícil de responder questionamentos assim, porque eles são muito amplos, mas eu acho que às vezes a gente perde um pouco a perspectiva de que a escola faz parte da sociedade. Se a escola faz parte da sociedade, nós temos os mesmos problemas dentro da escola e fora dela. Então a escola, apesar de eu acreditar muito nas mudanças, ela não vai resolver todos os problemas. Então nós temos alguns problemas que são sociais.
sociais mais amplos e vivemos em questões que a gente não precisa tocar agora. Mas assim, então não é única e exclusivamente responsabilidade da escola e do professor. Às vezes nos colocam nos nossos ombros essa questão. Mas quando a gente fala de educação, a gente está falando de alguma coisa muito ampla, que está na escola, na sociedade. Então, voltando àquilo que eu estava dizendo, se a educação for mais real, se a escola for mais ligada à sociedade, se isso tiver um vínculo maior e as pessoas, de modo geral, entenderem, notarem o sentido das coisas, talvez isso mude. Talvez. Professora, o Brasil ele é um dos maiores com economia do mundo, mas ainda é um dos piores em educação. Por que as senhoras acham que isso é motivado? É pela estrutura ou é pela desmotivação dos professores? Olha, então, vou falar rapidamente sobre uma pesquisa que eu fiz no final do ano passado. Eu fiquei, assim, bem surpresa com os resultados que saíram do PISA em 2015. E aquilo ficou na minha cabeça. Puxa, o Brasil foi lá, nossa, não tem nem a colocação, tá difícil de se ver. E fiquei, deve existir alguma coisa, porque um país daquele que se reconstruiu, que começou com 3 etapas novamente, está lá em cima. O que é feito de diferente? Deve ter alguma coisa, alguma metodologia, alguma coisa diferente, deve ter lá. E eu parti para lá e fui para Singapura. E realmente fiquei muito surpresa, porque nada de tão diferente que eu já tivesse visto aqui. Agora existe uma coisa que eu já vi em Singapura e já vi em outros países também, e que aqui no Brasil, infelizmente, nós não somos disciplinados. A disciplina leva tudo. Então, falta alguma coisa? Falta. Uma delas, disciplina. Então, eu acho que se nós tivéssemos um pouco mais de disciplina em alguma das nossas ações, eu acho que os resultados seriam outros. Então, eu entendo que o PIB, quando ele é medido apenas nas questões econômicas, ele revela algo que é só voltado à questão do dinheiro. E faz pouco tempo que a gente discutiu isso no meu grupo de pesquisa. Quando você tira do PIB as questões ecológicas e sociais e não coloca o ser humano como ponto também de relações, ou melhor ainda, os seres vivos como fazendo parte disso, você não consegue ir para frente, porque o PIB vai continuar sendo alto, mas o desenvolvimento não, porque as pessoas não são importantes. Então a gente vai falar na linguagem da economia ou na linguagem da não miséria? Então, quando a gente conseguir falar do PIB junto com o desenvolvimento, no sentido de que a gente vai ganhar um pouco menos, mas no sentido do valor do PIB, mas a gente vai desenvolver mais, vai ter um pouco menos de miséria, e aí a educação talvez possa então se beneficiar com isso. Porque não adianta a gente pensar só nos números. Mas acho que a educação hoje ela não é prioridade. Não, ela não é prioridade, na minha visão, ela não é prioridade nem na questão financeira, não há um investimento, mas também tem um outro lado, não há uma formação adequada, porque enquanto a gente continuar, não estou culpando os professores, tá? Não estou culpando os professores, mas enquanto a gente continuar formando professores sem essa visão um pouco mais reflexiva, a gente não consegue. E aí, mas eu não desanimo não, tá? Eu continuo aqui trabalhando firme e forte nesta tentativa. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nós falamos que deram aula Eu vou até, na verdade, eu tenho que fazer isso agora, se você vai segurar para mim. da tecnologia do smartphone, se isso acabou ajudando muito ou atrapalhando muito.
Aqui nessa câmera são 2 enquadramentos. Então, a minha visão sobre isso é o seguinte, eu não entendo que os aparelhos Aqui são 2 enquadramentos. ajudem se você não souber utilizá-los. Então, para mim, não faz diferença, porque não adianta uma escola ser altamente equipada ou pouco equipada se o professor não sabe o que fazer com aquilo. Então, assim, eu não julgo a tecnologia, eu não acho que a tecnologia a gente vai jogar lá fora porque ela é uma realidade. Então, eu acho que a gente precisa abarcá-la no nosso dia a dia. Mas não é a tecnologia que faz a diferença, é o modo como eu a encaro. Ainda continua sendo o ser humano e o olhar deste ser humano para o modo. Então, não adianta eu sair de uma transparência que provavelmente você nem conhece para um PowerPoint. Porque, na verdade, é o mesmo princípio. Agora, eu tenho que me modernizar, eu tenho que olhar para as novas tecnologias, eu tenho que entender, e aliás tem muito a ver com o empreendedorismo, isso sim, mas não é isso que faz o milagre, não. É o processo. E quando aquela mulher falar, como é que eu faço para puxar ela? Exatamente, eu concordo com ela. Tanto é que essa experiência que eu vivi, Destrava a câmera, mostrou claramente que tem tanta tecnologia e, no entanto, são os primeiros. Então, eu acho que aí tem um pouquinho, realmente, eu acho desse olhar, de saber como. Isso aí é um assistente de Porque foco. ter tanta tecnologia. Quando está assim, vermelho porque está focado. E conhecer. A todos os telespectadores, a todos que estiverem aqui conosco e as professoras, muito obrigado. Vamos encerrar aqui.